como começar esse processo de cura na sua vida. Eu gravei um vídeo esses dias falando que se você não curar a sua vida, você vai machucar pessoas que não te machucaram. Mas como que eu começo esse processo de cura? Porque a cura, ela é um processo, ela não é um destino, não há lugar para chegar. Mas quando eu falo aqui de cura, eu estou falando de você despertar para quem você é. Despertar o quê? Despertar para a sua natureza essencial. Porque nós não somos apenas seres humanos, nós somos seres divinos, seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Então, aqui na nossa experiência, nós temos muitos problemas. Então, sobre isso eu quero refletir aqui com vocês, porque isso mudou a minha vida. Pode mudar a sua também. Quando eu comecei a me observar, eu comecei a ter uma vida com muito mais segurança, com muito mais leveza, com muito mais paz. A partir desse momento que eu passei a investigar a mim mesma, porque a gente tende sempre a olhar para fora, a colocar a culpa em alguém, a sempre buscar um culpado, mas nunca que a gente para olhar o que está acontecendo dentro de mim. Porque dentro de você existe um mundo interior que você precisa entrar nele. Porque não tem outra maneira. E o primeiro passo para que você comece a fazer isso é você identificar o conjunto de crenças que você carrega. Você perceber que você opera no mundo dentro de um padrão que já foi estabelecido. Você foi moldado a pensar e a sentir e a agir de um determinado jeito. Você não age como você age porque você quer, porque você aprendeu isso. Você age assim que foi assim que você aprendeu. Desde a sua infância, você foi sendo moldado, foi sendo dito para você aquilo que pode, aquilo que não pode, e você foi se adequando, mas nunca parou para questionar. Isso vai te deixando mais ansioso, mais frustrado, mais estagnado, aquela sensação de vazio que só aumenta, aquela sensação de que para mim nada dá certo, parece que a vida de todo mundo está dando certo, menos a minha. Porque sem perceber, nós estamos repetindo um padrão. E nós vamos para o caixão, muitas vezes, sem saber quem somos verdadeiramente. Quando eu era um exemplo aqui pessoal, porque é o único que eu tenho, quando eu estava muito identificada com meus pensamentos, como quando eu achava que aqueles pensamentos era verdade, né? Eu achava que tudo que vinha na minha cabeça era uma verdade mesmo. Eu estava adoecendo. Uma das coisas era que eu já estava com um zumbido desesperador no ouvido. Quem já teve zumbido pode imaginar o desespero que é ter zumbido. E quando eu passei a trabalhar em mim, porque tudo começa em nós, tudo começa e termina em nós. Quando eu passei a observar isso, eu comecei a me perceber como algo além dos pensamentos. Porque quando você se observa, você vem para o seu mundo interior.
E nesse processo de investigação de mim mesma, o zumbido desapareceu. Eu parei de colocar atenção nele. Porque a gente coloca atenção em coisas que a gente não quer. Quando você é inconsciente de quem você é em essência. E esse zumbido desapareceu. E assim a gente vai criando outras coisas na nossa vida sem que a gente perceba. E você fica limitado. Você só conhece esse mundo de dentro da sua mente. Você cria essa identidade mental e você só conhece esse mundo. E a gente não faz isso porque a gente quer. A gente faz isso porque a gente não sabe. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar em si, você começa a perceber uma espécie de conhecimento. É um conhecimento direto que assim, ele não está em lugar nenhum. Ele é da sua natureza essencial, é o conhecimento da sua alma. Quando eu falo para você se reconhecer além dos seus pensamentos, é você se perceber também como um ser divino, porque você nunca deixou de ser divino. O seu divino, o seu ser, a sua alma, ela só foi encoberta por todos esses pensamentos, por todas as coisas aqui do mundo material. A gente só percebe o que a gente consegue tocar, o que os nossos sentidos alcançam. Mas há algo tão grandioso dentro de você que você só vai perceber se você silenciar a sua mente. Quando eu falo de olhar para dentro, eu estou falando de você silenciar os pensamentos. E o que é silenciar os pensamentos? É você observá-los como se observa os carros passando na rua, por exemplo. Você não consegue não pensar, mas você consegue observar o movimento acontecendo dentro de você. Você vai ver que chega um pensamento, ele vai embora, chega outro, mas você tá ali silencioso, percebendo esses pensamentos. E quando você faz isso, agora existem os pensamentos, mas existe você aqui, que é uma consciência observando os pensamentos. E quando a gente está só nesse movimento da onda aqui, que é como o mar, as ondas são agitadas, e você observa, você ativou a luz, você acendeu a sua luz interior. E quando você acende, os pensamentos perdem força, porque é como você acender a luz na escuridão. Tudo se ilumina. E quando você para de operar dentro do padrão, dentro das suas crenças e passa a operar na vida a partir da sua alma, a partir do seu ser, você se torna mais criativo, mais construtiva, você se torna mais feliz, você se torna mais pacífico, você começa a enxergar as suas capacidades. Porque quando eu opero dentro do padrão, eu só consigo enxergar o que está dentro daquele padrão. E se eu identifico as minhas crenças, eu consigo enxergar além delas, o meu olhar se amplia. E é como você limpando a sua casa interna. Você precisa cuidar dessa casa interna, porque é nesse mundo que você vive. Nós vivemos em mundos diferentes, cada pessoa vive em um mundo, porque ela vive no mundo da mente dela. Então, é como se
você passa desde a sua infância, você vai acumulando coisas. Imagina que você vai acumulando lixo dentro da sua casa. A sua mente é a mesma coisa, você vai acumulando coisas ali. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar um pouco disso, tirar um pouco desse lixo. E na mente, o tirar o lixo é você observar a sua mente. Não tem outra maneira, porque quando você opera dentro do padrão, você se torna uma reação automática. Você reage a tudo que acontece externamente. E quando você passa a observar, viver uma vida com mais consciência, você passa a ter uma resposta, a dar a resposta mais adequada. E quando você vive com mais consciência, você ganha liberdade. Porque quando você opera dentro dos seus padrões mentais, você vive dentro dessa prisão. É uma prisão invisível. Então, para a gente não se estender muito, porque aqui o vídeo é mais curto, você, nesse olhar para dentro, você vai perceber que você tem algo muito grandioso dentro de você. E quando você adquire a consciência de quem você é, adquire consciência da sua alma, do seu ser, você percebe que você é um ser divino, você começa a sentir uma plenitude interna, você começa a sentir segurança, você começa a realizar seus sonhos, você tem essa sensação interna de satisfação e a partir daí você passa a operar com base no seu ser. E agora você pode criar a vida que você quer, conectado com a sua essência. E você com a expansão da sua consciência, a sua vida começa... O que você cura? Porque você começa a se sentir bem. A partir desse se sentir bem, você adoece menos. Você prospera com mais facilidade, você se sente abundante. E uma pessoa abundante, uma pessoa plena, uma pessoa feliz, ela é uma pessoa que sabe dar a resposta adequada às situações que aparecem na vida. Então, mesmo que a gente adoeça, a gente vai conseguir lidar melhor com o que vier na nossa vida. Então, aqui, o meu convite é que você olhe para você mesmo, que você cuide de você mesmo, porque nosso propósito principal na vida é justamente descobrir quem nós somos em essência. O mundo não foi feito para a gente sofrer. A Terra é uma escola, nós estamos aqui para poder aprender, mas também estamos aqui para sentir plenos, porque nós só vamos realizar a partir da plenitude interna que já está aqui para nós. Mas para que a gente perceba, eu preciso ter esse olhar para dentro. Mas quando eu falo de você olhar para dentro, é para você olhar sem julgar. É um olhar amoroso para você, um olhar gentil. Não é para você se condenar. Porque a gente vai encontrar coisas dentro que a gente não gosta. Parece que aquilo não poderia acontecer com a gente. Então, olhe sem julgamento. Essa foi a mensagem de hoje. Fiquem bem, um grande beijo e até o próximo vídeo.